olha só, estou sentindo que vocês não estão focados no trabalho. Vocês vão entrar lá e infelizmente vai acontecer o pior. Estou avisando vocês para vocês acordarem, porque a coisa vai acontecer. Aconteceu. Olá pessoal que está chegando no vídeo, sejam bem-vindos ao canal. O que aconteceu hoje no jogo entre Fluminense e Bragantino deixou todo mundo de boca aberta. Em menos de 4 minutos, o tricolor carioca já estava perdendo por 2-0 e a partida terminou em 4-2 para o Massa Bruta. E no pós-jogo, o treinador Renato Gaúcho não segurou a bronca. O treinador desabafou, criticou a postura do time, reclamou da arbitragem e do VAR. E agora você vai acompanhar a coletiva, mas antes se inscreva no canal e ative o sininho, porque a resenha aqui é sem filtro. Bora lá pro vídeo. O resultado, né? O Fluminense vinha de uma sequência de 7 jogos sem perder, contando as outras competições. Tem essa derrota na tarde de hoje e se pudesse explicar mais sobre os inícios, né, do primeiro e segundo tempo, levando gols logo no início do jogo, que acredito que atrapalha um pouco o que foi planejado pro restante dos minutos. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, quanto a essa última parte da tua pergunta, antes de a gente entrar em campo, eu reuni o grupo e falei novamente para eles, olha só, estou sentindo que vocês não estão focados no trabalho. Vocês vão entrar lá e infelizmente vai acontecer o pior. Estou avisando vocês para vocês acordarem, porque a coisa vai acontecer. Aconteceu. No intervalo do jogo, eu falei a mesma coisa. Entre ligados, entre focados, entre concentrados no trabalho de vocês, a gente voltou para o jogo com esse gol. Senão a coisa vai acontecer de novo. E infelizmente a coisa aconteceu de novo. A gente procura alertá-los, a gente procura falar para eles o que pode acontecer. E infelizmente nós não entramos concentrados da maneira que nós tínhamos que entrar. Tomamos 2 gols com 4 minutos, se não me engano, logo no início do jogo. E aí qualquer esquema tático vai por água abaixo, né? Aí no segundo tempo a gente tem que abrir o time, tem que se expor, tem que dar espaço para o adversário. E aí aconteceu o que aconteceu. Mesmo assim conseguimos fazer o segundo gol. E no momento que a gente estava crescendo na partida, que eu ia fazer mais algumas substituições, colocar ainda mais o time para frente, aí infelizmente no lance de total infelicidade, o Guga escorregou e nós tomamos o quarto gol. Depois ficou um jogo aberto, eles tiveram alguma chance, nós tivemos outra chance. Enfim, é um jogo para a gente aprender bastante, tirar de lição, tirar como exemplo e guardar na memória. Então esse é o meu tema com o meu grupo para os próximos jogos, apesar que eu alerto eles sempre sobre isso. Mas, mais do que nunca, infelizmente, nós tivemos os exemplos hoje, falhamos bastante, tomamos 4 gols, pagamos pelos nossos próprios erros, não tirando os méritos do Bragantino, mas, infelizmente, nós facilitamos muito a vida deles. E perdemos um jogo que a gente poderia ser aqui com um resultado melhor. Essa é a minha análise do jogo, eu respeito qualquer outra opinião. Agora vem uma outra opinião, se você me permite. 2-1 para o Bragantino, o último lance do primeiro tempo, nós tivemos um pênalti. Então muita gente pode falar, foi pênalti, não foi pênalti. Bom, o que eu tenho para falar desse lance, o Rodrigo, diretor de arbitragem da CBF, o Périx é a pessoa encarregada de cuidar do VAR. A CBF sabe que eu sou um cara que defende a arbitragem, dou moral para a arbitragem, mas tem horas que eu também tenho que falar. Uma pessoa, no caso, a pessoa do VAR, não é só no nosso jogo, isso é para o bem do futebol brasileiro. Não é só no nosso jogo que aconteceu hoje. Não pode, de maneira alguma, não pode. E nós temos exemplos disso no Brasil, inclusive. Não pode uma pessoa só tomar uma decisão. O que eu quero falar com isso? O VAR apita o jogo. Eu venho falando isso há 10 anos. O VAR apita o jogo. O VAR não pode apitar o jogo sozinho. Uma pessoa do VAR não pode decidir o que é certo e o que é errado dentro do campo. O árbitro é o dono do jogo.
E muitos árbitros falam, eu que mando o jogo. Ele tá certo, ele que manda o jogo. Então, mais uma vez, eu vou dar um conselho para as pessoas da CBF. Manda o VAR quando ele tiver numa indecisão, e uma indecisão ele tinha hoje, pode ter certeza, porque aquilo é pênalti. Porque no momento que o Facundo tenta dar o chapéu, tenta dar o drible nele, ele está com o braço aberto. Quando a bola pega no braço dele, ele joga o braço para trás. Bom, para quem jogou futebol, é tapar os olhos e ver que foi pênalti. Mas aí tem pessoas no VAR que nunca jogaram futebol. Tem pessoas no VAR que acham que é aquilo e decidem. E um lance desse, que é pênalti e não é dado, não estou falando que a gente iria fazer o gol no pênalti, mas nós teríamos grande possibilidade de acabar o primeiro tempo com o jogo empatado. Então o que eu quero falar para a CBF? Eu falo isso há 10 anos. Um lance desse, o VAR não pode decidir sozinho. Ele tem que chamar o árbitro. Ele tem que ter a segunda opinião. Não é porque o VAR chama o árbitro que o árbitro vai mudar de opinião, porque muitas vezes o árbitro não está vendo o lance direito. O VAR está aí para isso. Chama o árbitro, converse, troque ideias. Olha, eu acho isso, o que você acha? São duas pessoas no mínimo que tomam uma decisão. Porque uma decisão de uma jogada errada, como essa, um pênalti não dado, pode botar um time para a segunda divisão, pode dar um título para um clube, pode tirar uma vaga da Libertadores, enfim, pode acontecer um milhão de coisas. Não pode uma pessoa tomar uma decisão, porque ela vai prejudicar A, B ou C. Tem que acabar com esse negócio do VAR apitar o jogo. Eu não sou contra o VAR, pelo contrário, sou totalmente a favor do VAR. Se tem a máquina tem que ser usada para o bem. Agora, não pode uma pessoa achar, não foi pênalti. Ou foi pênalti. Faz o seguinte, chama o árbitro nesses lances, chama o árbitro, discute com o árbitro, conversa com o árbitro. Não é porque ele chamou o árbitro que o árbitro tem que mudar a opinião dele. Então tem que acabar com isso no Brasil. Há 10 anos, 8 anos, como eu falando que o VAR tem que parar de apitar o jogo sozinho. Tem que parar. E a gente está vendo os erros infantis que o VAR tem cometido no jogo. Não é só no jogo do Fluminense, não. Em vários jogos eu vejo. Por quê? Porque uma pessoa só toma decisão. E no momento que uma pessoa só no Brasil toma a decisão, bom, a gente vê o que acontece, né? A gente tem visto. Renato, boa noite. Rafael Siqueira, do Jornada KTO 1902. Eu queria pegar o gancho que você falou sobre a desatenção do time nos gols que a gente sofreu do Bragantino. O Bragantino fez 4 gols no Fluminense, sendo que 4 gols foi o número de gols que eles fizeram nas 8 derrotas seguidas. E o Fluminense, com esse placar, passa a ter uma defesa mais vazada do que a do Lanterna do campeonato. Eu queria perguntar se você atribui esses números que eu trouxe para você agora e a atuação de hoje, a desatenção, ou se você tem alguma outra análise, além de desatenção, a falta do Thiago Silva, talvez, que possa, talvez, explicar isso. Obrigado. Não, foi desatenção mesmo. Não podemos tomar 4 gols por falhas nossas. Não tirando os méritos do adversário. Nós tomamos 4 gols por falhas nossas. Não pode acontecer no futebol. Eles foram alertados. Não só nesse jogo, em todos os jogos. Quando eles entram concentrados, a coisa não acontece. Quando eles não entram concentrados, infelizmente a coisa acontece. Como aconteceu com 4 minutos de jogo, 2-0. Quer dizer, é difícil, né? Aí tem que ficar correndo atrás. Mas sobre esse outro assunto que você falou, que é a minha defesa, a defesa mais vazada do Lanterna do campeonato, é triste, eu não gosto. Até porque a gente muda o time também toda hora. Mas o Lanterna está lá atrás. E o meu time está no meio da tabela. Se o Lanterna, se nós temos a defesa mais vazada que o Lanterna, é isso que você falou? É? Um gol a mais sofrido. Sim, temos. Em compensação, você faz a outra conta, que a moeda sempre tem os dois lados, e vê quantos gols nós fizemos e quantos gols o Lanterna fez. Então eu prefiro. Claro, a gente trabalha bastante para não tomar gol, sem dúvida alguma. Então é a falta de concentração que eu falo. Mas o meu time joga para frente. O meu time faz gol. O meu time faz gol em todos os jogos. Não gostaria de ter tomado tantos gols assim, principalmente sendo falha nossa. Mas no momento que se expõe ao adversário, você está sujeito a tomar gol mesmo. Vou fazer mais uma, Renato. Queria te perguntar a respeito da mexida que você fez quando você coloca o Bernal na zaga. Era algo que a torcida do Fluminense estava bem acostumada a ver com o Fernando Diniz, tirar um zagueiro e um volante para a zaga para botar o time mais ofensivo quando precisa buscar o resultado. A gente viu isso, você fazendo isso hoje, tendo o Igor Rabelo como opção no banco. Queria te perguntar se isso com o Bernal já foi treinado, se você pensa em fazer isso em outros momentos, por que você decidiu fazer isso hoje e terminar o jogo com 2 substituições para fazer. Obrigado. Eu estava aguardando as outras substituições, que eu ia colocar o time totalmente para frente, eu ia colocar mais 2 atacantes,
inclusive eu colocar o Kenny e o Everaldo, quando estava 3-2. Aí, infelizmente, nós tomamos o 4º gol. Se eu fizesse as substituições que estavam na minha cabeça, eu abrir demais o time, aí era capaz de eu tomar 5-6. Então, eu parei e pensei. Quanto ao volante, eu fazia muito isso no Grêmio e já fiz aqui no Fluminense. O que eu quis com isso? O Manuel é um jogador de 34, 35 anos, vem jogando a cada 3 dias. Tirei ele, coloquei o Facundo para trás, que é um garoto, tem 24, 25 anos. E eu coloquei o time ainda mais para frente, colocando o Nonato de volante, que é um garoto que sabe jogar. Eu não podia trocar um zagueiro por outro zagueiro, não ia mudar nada na parte tática. Então eu tirei um zagueiro, coloquei um volante que tem a saída de bola melhor, inclusive coloquei mais um volante que era o Nonato, que a gente ia ter o controle do jogo, como nós tivemos. Trocar um zagueiro pelo outro, só se tivesse uma lesão, o jogo tivesse empatado, a gente ganhando. Trocar um zagueiro pelo outro é trocar 6 por meia dúzia, é chover no molhado. Para que eu ia trocar um zagueiro pelo outro? Ali, no momento que eu preciso do resultado, preciso da qualidade, preciso da saída de bola, eu coloquei um jogador a mais que pudesse ter a saída de bola e coloquei um homem no meio, que era o Nonato, que tem uma qualidade muito grande com a bola nos pés também. Renato, Diego Pérez, da Rádio 102 aqui de Bragança. Você completa um turno no Fluminense. Eu estive lá no Maracanã na sua estreia, diante desse próprio Bragantino. Fluminense que no Campeonato Brasileiro tem oscilado, mas está muito bem nas Copas, né? Até contando com a Copa do Mundo de Clubes, onde foi o melhor clube brasileiro, classificado na Copa do Brasil, Sul-Americana. Como você avalia esse seu trabalho no Fluminense até aqui? Nota 10.